centro vascular. A gente estava na reunião semana passada e esse tema veio à toa, né, de trombectomia mecânica, e me perguntaram como a gente faz, o que a gente faz. Então, o AVC é a maior causa, né, de doença que a gente vai enfrentar num pronto atendimento neurológico, neuroclínico, né, no caso. E a gente tem que entender que hoje a neurocirurgia é um braço, né, é uma complementação desse tratamento desse paciente de AVC. Então, pensando nisso, eu quis dividir a endovascular no tratamento do AVC em três grandes tempos, né, de acordo com essa linha do tempo que a gente tem de todos esses trials, de todos esses papers publicados aí desde 1982, sobre técnicas e como a gente faz esse tratamento do AVC. Então, vocês veem, 82 não é nem tão longe, né? Mas a gente já tem alguns dados científicos bem sólidos. Então, os primeiros grandes trials, até 2013, a gente chama que são os negative trials, que são esses, né, os principais, o Mercy, o Multi-Mercy e o Penumbra, que foram trials que não sustentaram o tratamento endovascular. Então, eu acho que isso é muito do que a gente aprendeu na faculdade de medicina, de que aquele paciente que vem com um déficit neurológico agudo de causa vascular, ele só é beneficiado do trombolítico. Então, essa é a nossa mentalidade, é o que a gente tinha até 2013. Por quê? Por vários motivos. Então, um deles, o que eu atribuo, é a nossa precariedade de devices, né, de dispositivos, para que a gente pudesse fazer o tratamento efetivo do AVC. Então, caminhando um pouco na linha, já você vê 2 anos depois, a gente já tem a comprovação de trials revelando esse benefício, que são esses cinco, que a gente chama de Big Five da, do AVC. O Mr. Clean, o Swift Prime, Escape, o Extended IA e o Revascat. Então, eles já utilizaram um outro tipo de dispositivo, que é esse, que é um stent Solitaire Retriever, que a gente usa até hoje, e que ao longo do tempo ele foi desenvolvido. E para a gente entender, então, a gente fez uma análise desses 5 grandes trials, que foi chamado esse estudo multicêntrico de Hermes Collaboration, em que leva em conta muito o tempo, né? Então, aquela frase célebre que a gente fala que o, o tempo é cérebro, vem daí, né? Pacientes, então, com sintomas neurológicos graves, que a gente fala, que é a escala de NIH, que é aquela escala clínica que vai te predizer déficits neurológicos, então, maior do que 6, ou seja, é um NIH mais alto. Pacientes que tinham em tempo de janela, que a gente fala até 6 horas para chegar na revascularização, na intervenção, e o ASPECTS de 6. E aí eu abro um parênteses, o que é esse ASPECTS? Né? Então, usualmente, todo paciente que chega com um déficit neurológico agudo, até que prove-se ao contrário, você tem que fazer uma tomografia de crânio para decidir se ele é isquêmico ou hemorrágico. E aqui a gente vai lidar com o AVE isquêmico. Então, o que é o ASPETS? O ASPETS foi um grupo de Alberta, que é o Alberta Stroke Program, e eles fizeram um score principalmente focado nas tomografias. Então, o que a gente consegue ver no ASPECTS? A gente tem 2 cortes tomográficos. Isso primeiro foi avaliado para a circulação anterior. Então, a gente faz uma análise nos gânglios da base, e aí a gente tem esses 6 grandes territórios, ou 7 grandes territórios, e ao nível do ventrículo, mais um outro corte tomográfico, totalizando 10 pontos. Cápsula interna, caudado, lentiforme, insular, M1, M2, M3, M4, M5, M6. Isso vai me dizer a extensão do AVC. Se eu tenho uma TC de um paciente com aspects maior do que 6, isso quer dizer que é mais favorável que a gente faça esse
essa trombectomia mecânica. Então, isso foi os estudos de 2015. Os estudos mais recentes, eles fizeram uma adaptação do aspects para a fossa posterior. Então, hoje a gente vai ver estudos que lidam só da fossa posterior. E eles fizeram essa mesma pontuação de 10, sendo que ponte levam 2 pontos, cada hemisfério cerebelar 1 ponto, mesencéfalo leva 2 pontos, tálamo leva 1 ponto e o lobo occipital também leva 1 ponto, totalizando 10. Então, a gente tem muito similar do que a gente tem na circulação anterior para a circulação posterior. Bom, além disso tudo, o paciente ainda deveria ter, né, uma oclusão proximal. E oclusão proximal é só e restrito a território carotídeo, artéria carótida interna, e o seu segmento M1. Então, numa angiografia, o que representa isso? Todo o eixo carotídeo, então, desde a sua porção cervical até C6, e M1. Então, essas eram as determinações do ERS. E isso foi chancelado pela American Heart Association como nível de evidência 1A. Então, poucas coisas na medicina têm esse nível de evidência 1A, né? Se a gente for levar em consideração, até tratamento de odinofagia com antibiótico não é 1A. E esse sim, 1A. Então, foi isso que aconteceu. Em 2019, eles publicaram os guidelines, e quem quiser, tá aí, pode printar a tela para depois ter acesso a todas essas determinações. Mas ok, a gente entendeu que tinham pacientes que chegavam na janela de 6 horas, mas que eles ainda tinham uma certa funcionalidade, e foi começando a estender essa janela. Então, de 6 passou para 8, que passou para 16, que passou para 24. Então, em 2018, vieram os grandes trials de abertura de indicações de janela, que são esses três, os principais: o Diffuse 3, o Down e o Resilient, que é brasileiro, inclusive. E aí a gente vai entender qual é o aspecto de importância que esses trials trouxeram. Em termos clínicos, nada de novo. Paciente com NIH alto, ou seja, um mismatch tomográfico com a clínica, dentro da janela de 6 até 16 horas, ou seja, a gente estendeu a janela desse paciente, e com uma imagem que a gente tem que determinar agora o que é o core e o que é a penumbra. Então, a gente fala que são as imagens de perfusão. O que é core e o que é penumbra? O core é a área isquêmica do tecido cerebral. Então, a gente tem uma parada de circulação. O primeiro tecido que morre, vai sem nutrientes, o tecido morre. Então, esse é o core, que seria o core isquêmico. Mas ao redor desse core isquêmico, você tem uma área de penumbra. E a área de penumbra é aquela área hipovascular que a gente tem o potencial de salvar. Só lembrando do conceito de CBF, então, que é o Cerebral Blood Flow, quando você tem a partir de 50% de uma queda do fluxo sanguíneo cerebral, você já tem lise de proteína. Os outros dois parâmetros, abaixo de 20% e abaixo de 10%, já são o que a gente chama de core isquêmico. Então, para isso, a gente determinou que quando você tem um CBF menor do que 30, esse tecido já é inviável. Então, só guardem essa informação. Um CBF menor do que 30. Tudo bem, então a gente tinha antes um target, né, um alvo que era o tempo. Mas agora a gente está vendo que esse tempo já não serve mais. Mas por quê? Qual passou a ser o nosso alvo? Na verdade, a gente tem que olhar para várias coisas, dentre elas as colaterais. Então, o que são colaterais? São os vasos, a rede anastomótica, que leva suprimento sanguíneo mesmo para aquela área hipoperfundida. Então, criou-se uma escala, que é essa escala que eu vou mostrar para vocês, em que a gente gradua o quanto de colaterais estão chegando naquela região de core isquêmico.
e isso a gente classifica de 1 a 5. Então, aqui a gente consegue ver, no mesmo corte, né, mais ou menos o mesmo corte, os pacientes são diferentes, né, obviamente, mas aqui a gente consegue identificar, da esquerda para a direita, que o paciente, primeiro, não tem nenhuma colateral, ou seja, a falha daquela rede vascular vai levar a um infarto mais precoce. Ou seja, a gente sabe que esse tipo de paciente é o paciente que a gente chama de fast progressor, ou seja, o progressor rápido. Ele vai ter um insulto isquêmico, seja por um trombo, ou um êmbolo, ou por uma estenose, uma placa instável, então, e ele vai ter a falência cerebral rapidamente, porque ele não tem colaterais. No outro lado, a gente já tem um paciente que tem muito mais colateral, ou seja, ele teve algum processo lento aterosclerótico que foi levando a uma rede de colaterais muito melhor. Ou seja, se o paciente da direita tiver um trombo em N1, ele vai demorar mais tempo a ter clínica de AVC. Então é isso que a gente começou a avaliar. Ok, então se a gente não vai ficar caçando colaterais em todo mundo que chega. Então, o que é mais prático? A gente calcular o mismatch. E o que é o mismatch? É a diferença do volume entre o core isquêmico, aquela área que já morreu, e da área de penumbra. Quando você tem essa diferença do core isquêmico da área de penumbra maior do que 1,8, ou seja, você ainda tem 80% da área potencial viável para você salvar ou para você melhorar a perfusão naquela região, isso sim é um paciente que vale a pena a gente levar para trombectomia mesmo fora da janela de 6 horas. Então, que é essa relação. E quais exames que a gente tem que a gente pode calcular isso? O mais fácil, mais acessível é o exame de tomografia. Então, a tomografia que a gente faz é uma tomografia simples, seguida de uma angiotomografia, tanto da região cervical quanto da região cerebral, porque para a gente é muito importante saber o caminho por onde a gente vai navegar. E, após a angiotomografia, a gente faz uma tomografia por perfusão. Ou seja, vocês lembram daqueles cortes dos aspects, corte dos gânglios basais e acima no nível ventricular? A gente faz uma perfusão, ou seja, a gente infunde contraste e vê o tempo que o contraste leva para ser lavado naquela região. Se o contraste não chega, lembra, CBF menor do que 30%, ele vai demorar a chegar. Mas se você tem uma área de penumbra, ele vai demorar a sair, porque ele vai demorar a ser lavado naquela região. Guardem esse conceito. Qual é a outra maneira que a gente tem de quantificar isso? E é o exame que hoje em dia a gente tem protocolos rápidos, né, para AVC de ressonância. É justamente a ressonância magnética. E a ressonância magnética, a gente tem duas ponderações que para a gente são essenciais. É essa que vocês estão vendo, que é a difusão, ou seja, aquela área hiperintensa é a área com restrição à difusão, ou seja, não tem movimento de moléculas, né, de hidrogênio ali, prótons, né, o hidrogênio. Então ali vai ser hiperintenso na difusão. Quando eu faço a difusão e o flare, que são as duas ponderações que a gente usa, quando eu faço flare e eu não vejo aquela região hiperintensa, quer dizer que aquela região ainda não morreu, não virou core isquêmico. E essa é o que a gente chama de mismatch flare difusão. Se eu tenho uma lesão hiperintensa em difusão e hiperintensa em flare, aí ela já virou core isquêmico. Então, só para você ter essa noção de sensibilidade e especificidade dos exames. Mas hoje em dia, aqui, pelo menos em Belo Horizonte, a gente tem um software, então uma inteligência artificial que já calcula tudo isso para a gente. Então, vocês estão vendo ali que ele me dá
o Aspects no celular. Então, todos os nossos membros da equipe possuem esse aplicativo no celular. Quando o clínico da porta aciona o protocolo de AVC, o paciente tem um tempo que ele deve ir até o exame de imagem, seja ele ressonância ou tomografia. Ele faz, se for tomografia, tomografia simples, angiotomografia e tomografia por perfusão, e ele já manda para o aplicativo, a gente já tem isso on time, né, é, em tempo real. Ou se for ressonância, difusão, flare e uma análise de vasos cervicais, porque a gente não faz injeção de gasolina. E a máquina lê isso, são essas informações que ela vai ler. O MMT, o Tmax, o CBF, o CBV. Tá, mas vocês entendem que nessa região da esquerda eu tenho um CBF baixo. Então lembra, CBF menor do que 30, core isquêmico. Então ele tem uma área de hipoperfusão à esquerda. Mas o tempo do contraste é máximo. Por quê? Ele leva mais tempo a demorar a lavar esse contraste. E a penumbra vai ser justamente o contrário. Ele não vai ter tanta perda do CBF, mas ele vai ter um Tmax aumentado também. Enfim, em resumo desses números todos, o que realmente importa para a gente? O core isquêmico e a área de penumbra, certo? E é isso que ele vai fazer a análise. Ele vai quantificar a TDF menor que 30 e vai me dizer que isso é o core isquêmico. Quanto tempo o Tmax leva acima de 6 segundos, é, que é aquele, só um pouquinho. E é aquele tempo que ele demora mais tempo para lavar o contraste. Então, ele vai me dar a área de penumbra. E quando eu tenho, então, a fusão dessas duas imagens e a relação, o mismatch, ele vai me dar essa relação de forma automática. Isso é muito interessante, né? Porque agiliza todo o processo do paciente com AVC. Se o paciente está lá na máquina e eu recebo a mensagem de que eu tenho um AVC ou um provável AVC, todo mundo já fica em alerta para ir direto para o hospital. As indicações aqui no Diffuse 3 continuaram as mesmas, então, carótida e M1. E o que vai mudar, então, justamente vai ser esse volume, né, a quantificação do mismatch na imagem. Então, no Diffuse 3, eu tenho que ter um core isquêmico menor do que 70, um mismatch maior do que 80% da área de core, ou uma penumbra viável maior do que 15, porque senão, se eu tiver uma penumbra muito pequena em relação ao core, não vale a pena você abrir esse vaso. E isso também foi considerado como critério não. No estudo Down, teve algumas diferenças, então o paciente tinha que ser um pouco mais grave do que o estudo Diffuse. A janela estendida foi até 24 horas. E os critérios de imagem, que é o que eu falei para vocês, é a única coisa que muda entre eles, variou conforme a faixa etária. Pacientes, então, mais jovens toleravam um NIH mais alto e um core maior do que pacientes que eram mais idosos. Então, foi critério de seleção mesmo. A gente vai tentar selecionar as pessoas que vão se beneficiar daquela terapia. E isso também foi considerado como um A. Então, até agora, o que a gente tem que a gente tem que fazer trombectomia mecânica, de acordo com Hermes e os trials de janela estendida. Pacientes que têm um NIH maior do que 6, ou seja, eles têm um déficit grave, com janela de tempo. Se você não tiver nenhum desses exames modernos, seja TC perfusão ou ressonância, um aspects menor do que 6. Então, uma tomografia simples de crânio já me mostra o potencial paciente que eu vou fazer a trombectomia mecânica. Desde que ele tenha uma oclusão documentada por uma angiotomografia do território carotídeo de M. E dos protocolos estendidos, então,
mesma coisa, NIH maior do que 6 ou maior do que 10, com janela até 24 horas, e tenha uma área de penumbra viável e tenha essa mesma oclusão. O que que a gente tem na prática, que a gente faz, e que desses últimos 2 anos tem se comprovado cada vez, tem evidências cada vez mais robustas da gente fazer. Pacientes com NIH baixo. Então, é aquele paciente que tem uma parestesia ou que teve uma paresia de um membro único. Então, ele vai ser um NIH baixo. E mesmo assim, ele é um candidato, um potencial candidato a você fazer uma trombectomia mecânica. Pacientes com ranking, né, que a gente usa, a gente tem que usar alguma escala, né, de funcionalidade, mas um ranking maior do que 2, paciente que já é dependente. Qual é o benefício, o risco e o benefício desse paciente? Né? As janelas de tempo, então, igual eu falei, hoje em dia a gente tem estudos que já estão usando só a tomografia como setup para startar a trombectomia mecânica. E os protocolos super estendidos. Então, a gente até foi convidado aqui para fazer um estudo de 72 horas. Então, são aqueles pacientes que estão mega no interior, que não têm acesso a nada e que são transferidos aqui para a capital para tentar fazer alguma coisa. Hoje, a gente tem trials muito robustos com relação ao aspects. Então, inclusive, a gente, dentro do nosso grupo, a gente tem uma certa discussão entre fazer trombectomia mecânica nesses pacientes com um aspects menor do que 6. Mas aí eu abro um parênteses, o que eu vejo da minha prática dos pacientes que eu faço com um aspects menor do que 6 é que a gente consegue, muitas vezes, tirar ele de uma craniotomia descompressiva. Que seria, né, o fecho final aí de uma oclusão de carótida ou de cerebral médio. E cada vez mais a gente está indo mais longe. Então, trombos em cerebral anterior, cerebral posterior, vertebral, M2, M3. É, esse ano, uma grande empresa de devices lançou um stent de 3 milímetros que entra num vaso de 1 milímetro. Então, a gente está indo cada vez mais longe na árvore. Basilar, foi uma coisa que esses 2 últimos anos foi já batido o martelo, mas a gente ainda não tem no guideline da American Heart, então por isso que eu não coloquei como um must, mas como um may. E as lesões em tandem, que são aquelas lesões típicas da região cervical que fazem embolia no território distal. Então, só para reorganizar, o que a gente tem de evidência de 2015 são os trials até 6 horas, de 2018 os trials de janela estendida, mas e o futuro? O que que a gente tem daqui para frente? O que eu vejo é que se a gente tem um trombo, a gente vai ter que buscar esse trombo. Cada vez mais longe, com cada vez mais habilidade para chegar até lá, mas é isso. Os trials que a gente está vendo, então, justamente, tem um vaso fechado, a gente tem que abrir. E qual é o jeito, como, né, que é a segunda parte da aula, como é a técnica, o que que a gente usa para abrir esse vaso. Então, tem uma evolução enorme, né, a indústria realmente é empenhada em desenvolver devices para tudo isso, né, então desde 2004 com o Mercy, que a gente viu aquele stent que era bem rudimentar, 2007 com os catéteres de aspiração, e aí a gente tem diferenças, né, de técnicas que a gente vai ver. Os stents, que são os stents mais novos, né, o Solitaire, o Treve, mais novo é o Apere, e esses catéteres de large bore, que são aspirações muito robustos, que é o que a gente usa até hoje. Então, Retriever e Adapt são os nomes das duas técnicas, né? O stent Retriever, por quê? Porque a gente usa um stent para retirar o trombo, e Adapt, porque a gente vai adaptar um catéter ali no trombo. Ou a combinada, que é uma combinação dessas duas técnicas. Então, falando um pouquinho da técnica do stent retriever,
Primeiro de tudo, a gente precisa de um acesso arterial, e hoje em dia está na moda, inclusive, o acesso radial, então, independente se ele for viável, um acesso radial pode ser feito pelo radial, mais comum que a gente use acesso femoral pelo tamanho do calibre da artéria que comporta catéteres guias mais largos, né, maiores. Então, o que a gente faz? A gente passa um fio guia pelo coágulo. Depois que a gente passa esse fio guia, a gente passa um microcatéter pelo tronco, retira o fio guia e por dentro do microcatéter a gente passa um stent. Então, a gente passa o stent em cima do trombo e aqui a gente já consegue ver a reperfusão, né? O sangue passando ali pelo trombo. Nesse caso que a gente usa um catéter balão, a gente faz um stop na carótida cervical, reverte o fluxo, então a gente usa uma aspiração desse catéter guia e a gente vem trazendo esse conjunto do stent ao longo, né, de toda a carótida. E esse é o aspecto do trombo quando ele vem incrustado no stent. Então, essa é a técnica, entre aspas, mais simples que a gente tem. A técnica DAPT, ela veio um pouco depois, e aqui a gente tá vendo, não está usando um catéter balão, então a gente não vai reverter o fluxo, mas, mesma coisa, a gente sobe com um fio guia e um microcatéter até o trombo, a gente encosta, né, o nosso microcatéter no trombo, depois a gente coloca o catéter de aspiração próximo ao trombo, retira o fio guia e o microcatéter e a gente liga a aspiração. Quando a gente liga a aspiração, ele vai englobando o trombo e ele cai nesse canister, né, nesse filtro, e até a gente ter a recanalização. Tá, então você está me falando que você tira o trombo, seja por stent ou por aspiração, mas como a gente consegue quantificar o sucesso dessa técnica? Então a gente usa uma escala que chama TICI, que é o TICI score, aqui é modificado, que a gente tem os níveis de recanalização. Então, o TICI 0, quando a gente não consegue recanalizar nada, o TICI 1, quando a gente consegue recanalizar só parte do território, só os ramos nucleares ali de M1, né, por exemplo, ou parte daquele vaso. O TICI 2, que aí sim, a partir do TICI 2 A e 2B, são os que nos interessam, né? Então, você consegue uma reperfusão no TICI 2A menor do que 50% de M1, do território cerebral médio, e o TICI 2B mais do que 50% do território da cerebral média, e o TICI 3 é como se fosse a reperfusão completa, né? E isso que é o nosso goal, né, de toda trombectomia mecânica. Tá, mas e aí? O que é o melhor? Né? É o stent retriever ou é a ADAPT? Então, esses dois estudos, o francês que foi publicado no JAMA e o COMPASS dos Estados Unidos, eles compararam essas duas técnicas, né, em termos de reperfusão e TIS. E a gente vai entender que não tem grandes diferenças entre uma técnica e outra, né, tanto em resultados funcionais quanto em taxas de reperfusão. Mas o estudo americano teve uma grande diferença entre a aspiração em relação à reperfusão, não a taxa de reperfusão total, né, o TIC3, mas principalmente em tempo. Parece que a técnica ADAPT, a técnica de aspiração só, ela é mais rápida, porque você não tem que levar o microcatéter, que às vezes é pesado, abrir o stent, esperar os 5 minutos até o coágulo se aderir à malha do stent, para daí você trazer. Então, o ADAPT parece ser uma técnica mais rápida. Mas vocês veem que em relação à funcionalidade, isso é a mesma coisa. E as técnicas combinadas, e aí a gente tem Solumbra, que a gente usa stent mais aspiração sem catéter balão, Artes, stent mais aspiração com catéter balão,
save, stent mais aspiração com reversão de fluxo. Então, tem várias variações, mas em suma, o que que é? É a gente colocar um stent e associado um cateter de aspiração. Parece que isso é o que mais nos dá segurança de abrir um vaso. E aí, assim, a gente sempre fala qual é o impacto do uso do cateter balão. Então, até o Vitor Pereira é um brasileiro que trabalha no Canadá, eles fizeram esse estudo e realmente eles comprovaram que o cateter balão, além de dar mais suporte, né, para todo esse aparato que a gente está, pensem que a gente está navegando dentro de vasos muito tortuosos, né, que são pessoas mais idosas, com microcatéteres até M1, M2, então te dá uma robustez muito maior. Então, aqui nos casos, usualmente a gente sempre usa o cateter balão. E para a gente fechar, então, a trombectomia mecânica ela é extremamente efetiva e ela muda a história de vida de doente. Isso a gente vê na prática e acho que o Nick vai ilustrar com alguns casos nossos aqui, que é muito bom. Resultados excelentes. Inclusive, acho que ele vai mostrar um caso que a gente fez na semana passada. Espero que ele tenha colocado esse caso. Logicamente, como todo tratamento, isso deve ser individualizado, né? Cada paciente vai ter um setup, igual eu falei, em relação a acesso, a que tipo de material e como esse paciente vai evoluir. E o que a gente vê é que realmente a técnica combinada é a técnica de escolha. Eu acho que cada vez mais custo efetivamente desses materiais vão diminuindo e mais pessoas vão ser beneficiadas, dessa técnica, eu espero, né? Certo. Dúvidas, perguntas? Não sei se Parabéns eu tô pela tua claro. aula, Anderson. Maravilhosa, muito boa. Uma aula extremamente didática, clara. Quando a gente considera que hoje a trombectomia, eu contei, na realidade, o número de trials que foram publicados no link, que é o hospital, querendo ou não, onde é o curso, né, do professor Morret, né, que é o Interventional Neuroradiology de Paris, onde o mundo inteiro viaja lá. De 2023 para 2024 foram publicados no livrinho, se alguém quiser, até eu posso compartilhar para vocês em PDF. Só relacionados ao tratamento endovascular do AVC, foram 17 trials publicados nos últimos 2 anos, né? Então, e outra coisa que a gente sempre considerou, e é uma grande preocupação do Dr. Borba, é que o envolvimento do neurocirurgião, da equipe da neurocirurgia, ele é indispensável para o tratamento do AVC, porque nós fazemos literalmente parte de toda a cadeia de atendimento desses doentes. O que eu considero como sendo o grande bull assim dos últimos anos relacionados ao AVC. Se a gente for considerar que o número de aneurismas cerebrais ele permanece, digamos que estável no seu diagnóstico, naquele diagrama que tem da American Heart, ah, o AVC, com a entrada do tratamento endovascular, né, com a ampliação de técnicas, com a janela estendida, com tudo que veio mudando de 2016, vamos falar 2015 para cá, ele é um número exponencial que ninguém consegue prever, né, o número de AVCs isquêmicos que chegarão, né, dentro dos serviços de emergência. E a porta de entrada dos AVCs hemorrágicos para o neurocirurgião será via serviços Protocolo que de AVC. têm protocolo de AVC. Né? Então, a gente tem que cada vez mais participar realmente dessas reuniões de serviço, participar ativamente do protocolo, né, do fluxo de atendimento, de tudo isso. A gente tem o evangélico, o Mackenzie, ele tem a parte de trombólise, né, mas eu acho que esse ano agora, 2024, 25, vai ser uma grande transformação do hospital com a negociação dos materiais e todo o restante. E se a gente considerar que eu gostei bastante
que o Irlon falou no início, nos últimos 8 anos, digamos que 3 grandes neurocirurgiões saíram da residência do Hospital Evangélico e foram para a via endovascular. Uma delas foi o Johnny, a outra é o Anderson, né, que está eu considero um dos principais serviços hoje do Brasil, e está o Nick hoje conquistando a vaga dele e o conhecimento dele como um fellow. Então, acho que vamos passar para os casos aí. Mas a neurointervenção, ela faz parte da formação da neurocirurgia, né? Ela faz parte da formação da neurocirurgia. Não tenham assim, a falsa percepção de que nós não estamos envolvidos nessa cadeia de atendimento. E cada vez mais o serviço público, ou mesmo, querendo ou não, o SAMU, ele vai se organizar em cima da linha de cuidado do AVC, né? Então, a grande evolução aí dos últimos anos e a portaria publicada, tudo isso que aconteceu, nós estamos inseridos dentro dos atendimentos do AVC, dos protocolos de AVC. Quer passar para os casos, Irlon? Bom, boa noite a todos. Acho que sim, Vitor. É, Eu acho que se a gente tiver pergunta, e muito provavelmente o senhor e o Anderson e outras pessoas devem ter coisa para complementar, a gente faz depois dos casos. Ok. então, boa noite, tá? A ideia de apresentar os casos aqui é realmente mostrar, né, que a gente consegue fazer isso, aplicar isso na prática, né? Cada um dos casos aqui tem alguma particularidade. Trouxe um caso, são 5 casos rápidos, tá? Tentei dar foco, cada caso dá foco em uma área específica aí, tá? Um caso de M1, um caso de oclusão de M2, um caso de cerebral anterior, tá? Um caso de um paciente que tem uma idade aí já um pouco mais avançada, eu vou falar um pouco sobre isso depois. E um dos casos aí, que é justamente o que o Anderson falou, para mostrar que nós fazemos isso aqui, né, no serviço, é feito diariamente, né? Toda semana nós temos aí pelo menos alguns casos de AVC. O último caso aí foi na sexta-feira e ele está bem documentadinho. Eu trouxe ele para tentar explicar aí, tentar mostrar como que é a prática dos devices, né, que a gente utiliza aqui, né? Mostrar aí o Rapid, o aplicativo, como que ele é aplicado aqui para nós, tá? Bom, então para a gente começar, é, primeiro caso, tá? Primeiro caso é um caso de um paciente masculino, adulto, 76 anos, chegou no hospital com 2 horas do ictus, tá? Previamente hipertenso e dislipidêmico. Esse paciente apresentava aí na admissão uma hemiparesia esquerda, heminopsia, desvio do olar conjugado e uma heminegligência, totalizando aí um NIH de 18, tá? Início dos sintomas, então, a 2 horas, tá? Essa aqui é a escala de Aspects, que a inteligência artificial já nos dá pronta, tá? Ela passa, então já vem ela pronta aqui para nós, tá? Score de 6. Então, esse paciente não tinha contraindicação, né? Foi para trombólise. Realizou a trombólise, tá? E mesmo assim, né? A gente tem aqui um exame de angiotomografia. No exame de angiotomografia também, aí trazido para nós aí na inteligência artificial, ele até calcula aqui para nós, mais ou menos, tá? A área que está afetada pelo AVC. Então, nessa imagem aqui, nós vemos uma oclusão de M1 à direita, tá? É, como o Anderson até falou na aula dele, tá? A gente também avalia as colaterais. Esse paciente ele tem colaterais boas, que apesar de a gente ver uma oclusão, não sei se vocês conseguem ver a seta, o apontamento da minha seta aqui do mouse, né? A gente vê aqui uma oclusão, tá? E mais distalmente a gente tem uma revascularização aqui por colateral. Então esse paciente, vamos dizer assim, ele tem a possibilidade de aguentar um pouquinho mais o sofrimento aí do AVC, tá? Não é à toa que aqui, trazendo para nós, né, os cálculos de CBF, que é a área de core isquêmico, né, esse paciente não tinha um core isquêmico já bem delimitado, justamente, né, um dos motivos aí pela circulação colateral, mas ele tinha uma área de sofrimento muito grande, tá? Um Tmax aí de 156 ml. Então,
é um paciente que tem uma boa indicação para fazer uma trombectomia. Esse paciente, então, foi encaminhado para a sala de hemodinâmica. Essa aqui é a angiografia em AP. Nós conseguimos ver aqui uma oclusão de M1, né? Aqui é mais delimitado mais ou menos o território que deveria estar cerebral média, tá? Essa aqui é uma imagem no perfil, a gente consegue visualizar aqui um vazio vascular em área de cerebral médio, tá? Então, a gente confirma o diagnóstico aí de uma oclusão de grande vaso, né, pela angiografia. E aqui eu vou falar um pouquinho dos devices, né, utilizados para essa trombectomia. Aqui a gente usou um Flowgate, 8 frentes. A gente passou com um catéter de aspiração também, um AC68, e um microcatéter Trevo 18 e um microguia Transcend 14. Tá? Então, esse aqui foi o dispositivo utilizado nessa trombectomia. Tá? Então, aqui mostrando território cerebral médio, catéter de aspiração e catéter microguia percorrendo lá o território da artéria cerebral média. Tá? Essa aqui é uma injeção seletiva, então aqui a gente já cruzou o trombo, tá? A microguia já atravessou o trombo e aqui a gente faz uma injeção do microcatéter, uma injeção mais distal. Então aqui a gente confirma que a gente tem essa área distalmente a ser para ganhar, né? Quando a gente consegue retirar o trombo. A gente Então, confirma que a nessa gente imagem, passou o trombo, né? Com confirma que essa a gente injeção passou o trombo. super seletiva, a gente tem a confirmação de que a gente alcançou o trombo, passou o trombo e a gente está numa área que a gente consegue, que a gente pode, né, colocar o stent. E aqui a gente também tem a abertura do stent. Então, essa técnica que foi utilizada é uma técnica combinada, né, de stent e catéter de aspiração. Aqui a gente consegue ver essa parte mais alta, a abertura do stent, a gente consegue ver nesses pontinhos aqui que o stent foi totalmente aberto, né? E bem no cantinho aqui a gente consegue ver o catéter de aspiração. Então, a gente vê que a gente tem uma progressão do catéter de aspiração até assim, o início do trombo. Então, a gente é, coloca o catéter aspirativo bem na base do trombo para tentar colar o trombo no catéter de aspiração. Então, essa é uma técnica combinada, né? Então, a gente tem o catéter retriever aberto dentro do trombo e a gente tem o catéter de aspiração colado na borda do trombo, tá? Na sequência, a gente insufla um balão, tá? Do catéter proximal, tá? E a gente consegue fazer a aspiração tanto do catéter proximal, tá? Quanto do catéter realmente de aspiração que fica no trombo. Aqui a gente usa uma máquina, tá? Que ela ajuda a fazer a aspiração. Então ele cola no trombo, aspira o trombo, mas com catéter mais distal, e a gente consegue tracionar com catéter retriever também. Então, trazendo todo o sistema para baixo, aspirando todo o sistema para baixo, a gente consegue capturar o trombo, e aqui a gente mostra a imagem do trombo capturado aqui. Então, essa aqui é a imagem pós, então a gente vê uma reperfusão completa, tá? Então, aquela área de vazio vascular já está totalmente preenchida, tá? Tanto no AP quanto no perfil, tá? A gente pode dizer que essa aqui é uma vascularização completa, controle final, foi um TIC3. Paciente, no primeiro pós-operatório, NIH de zero, então ele teve uma melhora completa dos sintomas iniciais dele. Caso 2, tá? Esse segundo caso é uma paciente feminina, 59 anos. Ela chegou no hospital com 3 horas e meia do ictus, dos sintomas dela, previamente hipertensa, diabética, e ela já tem um AVC prévio com uma escala de ranking 1, tá? Mas ainda é elegível, né, para trombectomia. E já chegou com uma hemiparesia, hemenopsia à direita e uma afasia motora, tá? O NIH, totalizando o NIH de 12, tá? E com o início dos sintomas, às 3 horas e meia. É uma paciente que já chegou para nós, a tomografia inicial, então, mostra um aspecto de 9, tá? Não apresenta sangramentos, então é elegível também para trombólise. Então, a paciente recebeu trombólise. E na angiotomografia, o que nós vemos nessa imagem aqui também, essa imagem chega para nós também no celular, tá? E ela já detecta, né, large vessel occlusion, né, já detecta para nós
uma oclusão de grande vaso, nesse caso aqui, é M2, tá? Cerebral média esquerda. Então, a gente consegue ver naqueles parâmetros, né, de CBF Tmax, que a gente já tem um core isquêmico de 12 ml, tá? E tem uma área de penumbra aí, a área vai ganhar de 35 ml. Mas é um paciente sintomático, um paciente que tem afasia, tá? A gente levou ela para a hemodinâmica, tá? Essa aqui é uma imagem AP, então, essa aqui para a gente confirmar a oclusão de grande vaso. Esse território ali de cerebral médio, território de ramo frontal, a gente consegue ver um vazio vascular, né? Então, na angiografia em AP, na angiografia em perfil, a gente consegue confirmar esse território de vazio vascular, tá? Aqui, a gente começa a posicionar melhor aqui o ângulo, né, da nossa visão até conseguir identificar uma área de trabalho que seja mais fácil para nós. Nessa imagem aqui nós conseguimos identificar o trombo, tá? Demarcado ali. Tá? E aqui a gente coloca numa incidência de trabalho que seja um pouco, vamos dizer assim, que a gente consiga visualizar e consiga trabalhar, né, realmente para retirar o trombo. Então a gente consegue ver a oclusão cerebral média ali no ramo frontal, né? Ramo temporal vascularizado, ramo frontal ocluído. Aqui a gente mostrando aqui os devices utilizados, né? A gente usa um flow plate, um catéter proximal aí, que é um catéter balão, a gente consegue inflar o balão também, tá? Microcatéter trevo 18 e um transcende, que é um microguia, tá? Aqui mostrando é, a nossa passagem, né, através do trombo, então a microguia atravessando para dentro do trombo, aqui, aquela imagem na nossa incidência de trabalho, o microguia atravessando o trombo, fazendo a injeção superseletiva, né, como o Anderson comentou, que a gente consegue confirmar que a gente realmente atravessou o trombo e que a gente tem uma área. Mais para frente a gente confirma a nossa posição. Na sequência, nesse caso, nós utilizamos a técnica de stent retriever, né? Então, foi utilizado um trevo 430, foi aberto, totalmente aberto, a gente consegue ver ele totalmente aberto, antes a gente tem uma boa visualização. A gente insufla o balão proximal, então, realizada a insuflação do balão proximal, a gente consegue fazer a aspiração do balão proximal ali também, né? Do catéter proximal. Foi feito a, a- quando a gente puxou o trombo, né, a gente consegue ver no final ali o trombo saindo aderido ao catéter retriever também, tá? Esse aqui é o controle final, tá? A gente consegue ver uma vascularização do ramo frontal, tá? Então, aquela área de vazio vascular, a gente já consegue ver um pouco maior de preenchimento. Aqui colocando um do lado do outro, né, o pré e o pós, a gente consegue ver que essa área aqui que estava vazia já tem uma reperfusão, tá? Uma reperfusão insatisfatória, tá? Essa paciente, ela teve um benefício, né? Um benefício muito grande no pós-operatório. O NIH dela caiu de 2 para 3, né? Melhorou bastante, principalmente os principais sintomas dela, né? Que é a diafasia, ela consegue melhorar. Então, mesmo os casos aqui, a gente tem o primeiro caso de uma oclusão de M1, segundo caso, uma oclusão de M2, e mesmo uma oclusão de M2, a gente tem um benefício também, tá? Esse terceiro caso é uma paciente de 66 anos, já estava dentro do hospital, né, quando ela sofreu um AVC, tá? Previamente hipertensa e já tinha um AVC prévio, né, um ranking 2. Então, ela começou com sintomas agudos de hemiplegia, heminopsia, afasia motora e desvio do olhar conjugado, totalizando NRI 18, então é uma paciente muito sintomática, né? Como ela já estava dentro do hospital, foi levada para a sala de hemodinâmica, e nessa imagem aqui a gente já consegue ver uma oclusão de cerebral anterior, né? Então a gente consegue ver um vazio vascular muito importante aqui. Na projeção em perfil, a gente vê o vazio vascular, a gente confirma o vazio vascular, e aqui a gente mostra mais uma vez a técnica que foi utilizada, né? Usamos a incidência em perfil para atravessar o tronco, catéter distal posicionado, tá? Como device, foi utilizado um Rebar 18, um microcatéter, e um Transcend 14 para microguia. Então, mais uma vez, mostrando a injeção superseletiva, confirmando a posição.
A abertura do trombo, aqui foi utilizado um Solitaire 640, então um stent grande, bem posicionado, tá? Então, um Solitaire 640. E depois de realizada a puxada do trombo, a gente tem uma reperfusão aí também muito satisfatória da cerebral anterior. Então, mostrando que a gente consegue ter um bom benefício mesmo cerebral anterior também, tá? Então, essa paciente ficou com um déficit pequeno na paresia direita, mas o NIH dela caiu bastante da admissão, tá? É, esse penúltimo caso, é um paciente masculino e dá ênfase aqui que é um paciente já mais idoso, 92 anos, para mostrar que realmente não tem idade limite, né, para fazer trombectomia. Se o paciente ele tem funcionalidade, ele chega dentro cumprindo todos os parâmetros, ele não tem contraindicação, ele pode receber a trombectomia mecânica independente da idade dele. Então, um paciente já bem idoso, 92 anos de idade, mas está uma janela boa de 1 hora, tá? De ictus, previamente só hipertenso. Esse paciente chegou com uma hemiparesia à direita e uma leve disartria, o NIH de 8. E veja que o NIH dele também não é tão alto, mas ele tinha muito a ganhar, né? Início dos sintomas muito baixo, 1 hora do início dos sintomas, e o aspecto dele era de 9. Então, como esse paciente já não tem sangramento, chegou com déficit agudo, né? É, ele foi admitido ali pela equipe da neurologia, e essa imagem aqui é o que chega para nós, tá? Então, na angiotomografia, veja que algumas vezes, né, o programa não é 100%, não nos dá um valor não, não é tão fidedigno em alguns casos, né? Essa imagem aqui, ó, a gente consegue ver ali um CBF, ele mostra isquemia, vamos dizer assim, mostraria uma isquemia de vários locais, não necessariamente aquela que ele realmente teve uma oclusão. É um paciente já mais idoso, a gente tem que levar isso em conta, que o cérebro dele, a vascularização dele já não é mais tão ideal. Então, o software pode detectar algumas alterações aí da perfusão cerebral dele, né? A gente vê no software uma baixa perfusão praticamente em todos os territórios cerebrais, inclusive do outro lado, né? Que não foi a isquemia do momento dele. Tá? Mas quando a gente vê mais próximo, a gente consegue ver a angiotomografia, a gente detecta ali, né, uma oclusão de M2 paciente. Então, é visível a oclusão também de M2. E aqui só para mostrar que realmente esse paciente chegou aí para nós, 92 anos, tá? E sem contraindicação, foi feita a trombólise, tá? Na sequência, foi levado ali para a sala de hemodinâmica. E aqui também, para dar um pouco de ênfase, esse paciente de 92 anos, tecnicamente, é um paciente que, em geral, é um pouco mais difícil, né? Que foi utilizado um Neuron Max, Neuron Select Simons, para cateterizar a carótida, um paciente que, muitas das vezes, até a cateterização da carótida já tem um grau de dificuldade um pouco maior pela angulação dos vasos. Tá? Quando nós fazemos a injeção seletiva da carótida, a gente confirma a oclusão cerebral média. É aqui mostrando um pouquinho dos devices utilizados também, tá? Foi utilizado o Rebar, né? Um catéter guia e um Transcend 14, só mostrando a posição dos catéteres intracranianos, tá? E aqui, mostrando aqui o Transcend, né, o microcatéter, atravessando o tronco e depois passando com o catéter Rebar, fazendo injeção superseletiva. Aqui, nessa imagem, nós conseguimos mostrar que também foi utilizado um catéter retriever, né, então foi utilizado um Trevo 430, tá? Essa imagem a gente consegue ver ele aberto, tá? É um pouco mais difícil visualizar nessa imagem, mas aqui o stent aberto no vaso, tá? Um vaso um pouco mais tortuoso também, paciente mais idoso, e mostrar que nem sempre é tão fácil assim, né? Nem sempre vem de primeira vez, tá? No exame de controle, o primeiro exame de controle, o trombo ainda estava lá, né? A gente fez a gente puxou e o trombo não veio. Então foi feito uma segunda passagem para esse paciente. Então, passando o trombo novamente, abrindo o stent, mostrando que o stent também estava aberto, também bem posicionado, tá? Mas dessa vez a gente fez uma injeção seletiva com o stent aberto e a gente consegue visualizar nessa imagem aqui o trombo posicionado dentro
do stent, né? Então a gente consegue ver que o trombo está capturado lá dentro do stent também, né? E que com o stent lá, o stent abre o trombo e a gente já consegue ver alguma perfusão do vaso mais distal. Após a puxada do stent, né, a gente conseguiu nesse caso ter uma revascularização completa, muito satisfatória desse paciente. Então, aqui a gente consegue ver um controle final do paciente, já preenche todo aquele vazio vascular, né? Então, o paciente ganhou bastante com a trombectomia. Aqui mostrando o antes e o depois, então todo aquele vazio vascular agora preenchido. Esse paciente aí teve uma boa evolução também. O último caso, esse aqui, esse caso que nós fizemos nessa semana, foi feito na sexta-feira, então, para mostrar que realmente são casos que são recentes, são feitos para toda semana tem pelo menos um caso aí para nós de AVC. Aqui a equipe ela cobre vários hospitais, então a gente não consegue escapar, sempre tem AVC em algum dos lugares, tá? Esse caso é um caso de uma paciente feminina, 74 anos, chegou com 1 hora de ictus, tá? Previamente só hipertensa. Essa paciente chegou com uma hemparesia à direita e uma afasia motor, o NIH de 10, tá? Início dos sintomas, então, com 1 hora. Então, para mostrar aqui, essa imagem que chega para nós, ela chegou então com aspecto de 8, tá? Sem contraindicação, não tem sangramento, tá? Ela acabou recebendo a trombólise também. Tá? Então, essa aqui nós recebemos essa imagem de reconstrução, o aplicativo já mostra para nós, toca a campainha lá para nós, LVO detected, né? Large vessel occlusion, né? Então, mostra para nós já que tem uma oclusão de grande vaso. Então, ele também já mostra, ele marca, é bem lúdico, por assim dizer, né? Ele marca para nós, inclusive, a área ali que a gente tem a ganhar também. Então, mostrando aqui na prática como que a gente usa o CBF dessa paciente, né? Menor de 30 já tem 18 ml, então ela já tinha um core isquêmico já para nós na admissão, né? Mas o Tmax dela, maior de 6 é de 124 ml, né? Então ela tem uma área muito grande de penumbra, tá? Então, quando a gente coloca aí a relação entre essas duas, o CBF e o Tmax, a gente tem um mismatch de 106 ml, mismatch ratio, que é a relação entre um e outro, de 6:9. Então, é uma relação muito boa, né? Então, tem uma área de core isquêmico baixo, uma área de penumbra muito grande. É um paciente muito bom, né, para a gente fazer a trombectomia mecânica, para a gente abrir esse vaso, né? Aqui para mostrar também, isso aqui é um print da tela de notificação do celular, que ele mostra para nós já cai na notificação, ele apita para nós que tem uma oclusão de um grande vaso, né? E aqui mostrando também a imagem do aplicativo, né? E confirmando aí que foi agora, né, dia 19, e ele já mostra para nós, já direto no celular, no aplicativo, né? é, Ali o que a gente tem a ganhar, né? Tem um CBF menor de 30 a 18 ml, o Tmax 124, mismatch de 106 ml, mismatch ratio 6,9. Já vem pronto essa escala aqui para nós, né? Então, esse paciente foi encaminhado, então, para a hemodinâmica, angiografia inicial do paciente, a gente confirmou uma oclusão cerebral média, tanto no AP quanto no perfil, a gente vê uma área de vazio vascular muito grande, né? Bem evidente, tá? Aqui, e essa aqui é uma reperfusão completa, aqui é o final do procedimento. Essa paciente a gente usou uma técnica combinada também, 2 passagens, tá? Mas foi muito rápido, tá? Aí o procedimento em si não demorou em torno de uns 30, 40 minutos no máximo, mas também acho que vale a pena falar também que acho que esse tempo, tá? Esse tempo de ser muito rápido também tem o fator de ter uma equipe muito grande, né? De todo esse sistema funcionar, né? Funciona tanto tem aqui praticamente todos esses hospitais aí tem um neurologista que atende na porta, tem um neurologista atende na porta, aciona a equipe, o paciente na tomografia já apita o exame para nós, já na hora também, né? E então tem essa comunicação muito rápida e a equipe daqui, ela também consegue trabalhar com muitos médicos envolvidos, né? Para entrar num AVC, entra aí, sei lá, geralmente umas 4 pessoas, né? Então, o trabalhar é muito mais fácil tendo mais gente nesse ponto, porque o Dr. René sabe como é, às vezes o Dr. René acaba trabalhando também muitas vezes sozinho,
sabe que montar material é difícil, demora às vezes para montar, às vezes você depende de muitos fatores para montar material de perfusão, adequar os materiais. Então, às vezes você acaba gastando tempo nisso, né? Com uma equipe com mais gente, mais pessoas acabam trabalhando simultaneamente, né? Mesma ideia de uma cirurgia aberta também. Mas aqui para mostrar, é interessante aqui a difusão dessa paciente no pós-operatório, excelente, né? Tem uma área muito pequena de isquemia, tá? Esse aqui é o flare, uma microangiopatia crônica, mas também não delimita uma área isquêmica muito grande também, tá? Então, na difusão, tanto na difusão quanto no flare, essa paciente teve muito a ganhar. Ela saiu completamente sem déficit, tá? É, uma paciente que tem uma evolução muito satisfatória para nós, tá? Então, Aí eu pedi, obrigado. Acredito que acho que a mensagem fica. A ideia é tentar trazer alguns casos com alguns aspectos realmente específicos de cada área, assim, né? E mostrar um pouquinho da prática, né? De como que a gente acaba trabalhando aqui. Então, deixa a palavra aí para Muito todos bom. vocês bom, Emílio. comentarem. Né, esse último caso, inclusive, vocês veem que tá certinho, né? A área que o Rapid calculou para a gente, que era o core isquêmico, se concretizou na difusão e no flare como uma área realmente isquêmica, né? E toda aquela área de penumbra que a gente tinha na terceira perfusão foi salva, né? Então, você não tem zero que condiz, né, com a clínica do paciente. Ficou muito bom. É um paciente que provavelmente com uma oclusão grande, né? Oclusão de M1, aí ia acabar indo para uma clinectomia, né? E ela acaba chegando com déficit, né? E acaba saindo sem déficit nenhum. Então, realmente, ela tem muito a ganhar. Quando bem indicado, assim, o paciente tem muito a ganhar com isso. Ô, Anderson, eu Eu tenho uma tive. pergunta para vocês três. Eu notei que grande parte dos casos que vocês apresentaram, o paciente chegou no hospital e fez trombólise. Estava na janela, tudo mais. Isso é uma necessidade? Não é? Piora ou melhora para vocês fazer trombectomy? Posso falar na prática que paciente. Primeiro, a gente vai fazer um acesso arterial. Se você erra o acesso arterial num paciente que usou trombolítico, é uma guerra. É uma guerra. Se você ainda faz perfuração de dupla parede, você pode ter hematoma retroperitoneal e eu já vi paciente chocar e morrer na mesa. Na mesa não, né? Mas e a óbito por choque hipovolêmico. Assim, não cedo, né? Casos externos. Hoje, eu acho que a terapia ponte, que a gente chama, né? Que é a trombólise, entre o paciente chegar e receber a terapia endovascular, as indicações existem. Eu acho que isso está muito mais ligado a principalmente os tromboêmbolos né? Aqueles trombos que realmente a gente não consegue chegar. Eu acho que o trombolítico é muito efetivo nisso. Mas em lesão de large vessel occlusion, né, de grande vaso, e agora os de médio vaso, que a gente consegue chegar, eu acho que a trombectomia mecânica ainda é superior à trombose. Não adianta o paciente chegar com uma lesão de carótida, fazer trombolítico, que o trombolítico não vai conseguir abrir. O grande ponto é que está indicado, né? Isso que É, você falou pelo próprio protocolo, Não. que é o protocolo utilizado da American Heart, né? Desde 2020, acho que 21. Mas como tu disse, né? Tem que lembrar que a gente está utilizando bainhas grossas, bainhas grandes para entrar na artéria, né? Na artéria femoral. A gente, para fazer um diagnóstico de uma arteriografia, a gente utiliza uma bainha 5F. Quando a gente já parte para grandes procedimentos, e um deles é a trombectomia, a gente já parte para uma bainha 8F. Então, a necessidade do uso de selantes hemostáticos, né, que é por exemplo, o Angiossil, ela é indispensável.
né, para gente, indispensável isso. E outro ponto que acho que faz parte da harmonia dessa situação que o Rapid muda muito, né? Onde todo mundo sabe o que está acontecendo naquele momento no hospital e que não é um grupo do WhatsApp, é todo mundo sabe junto da inteligência artificial sobre se está sendo cumprido aquele protocolo, as indicações, quanto tempo está se demorando para promover a abertura do vaso, né? Que é esse o grande objetivo, seja pela trombólise, seja pela trombectomia, seja pela aspiração, seja por método combinado, né? É, quanto maior a idade, como o Nick muito bem falou, né? Quando o Vitor iniciou a trombectomia, né, no serviço que ele estava na Suíça, aí, né, antes de ele ir para o Canadá, tinha uma grande discussão sobre os pacientes acima de 80 anos, né? E eu lembro dele claramente num congresso, quando ele pegou e falou assim, ele brincou, falou assim, como que eu não vou indicar no protocolo que estava vigente à época, trombectomia em pacientes acima de 80 anos, se as pacientes aqui na Suíça, ele mostrou o caso de uma paciente funcional, né, totalmente funcional, com 91 anos de idade, que teve um ictus e ela estava andando de bicicleta indo para casa da filha, né? Então, o grande ponto de tudo isso é a gente ter uma equipe desde a porta e a neuro-UTI também, né? A intensivista, né? De que é a grande dificuldade que a gente permanece tendo, né? Assim, que é a medicina intensiva, né? Que é depois o pós desse paciente, onde muitas vezes nesse pós desse paciente é que a equipe da neurocirurgia acaba sendo acionada, né? Mas a técnica endovascular, ela está aí, ela está muito bem já é, embasada no mundo todo. E como eu disse, esse número de doentes da nossa prática neurocirúrgica, eu sou neurocirurgião, sou neuroradiologia intervencionista, então me considero ainda como neurocirurgião, né? Porque isso é uma sub-área nossa. Isso vai aumentar cada vez mais, né? E a gente tem que saber isso, né? A gente precisa saber isso. Eu acho que o senhor tocou num ponto essencial quando o senhor mencionou o saber do paciente no hospital. Toda vez que a gente fala sobre esses assuntos assim, eu gosto de colocar eles na prática, no daily basis, assim, como é que isso funciona, né? Se é que funciona. O senhor deve ter percebido nesses últimos anos que a gente realmente nem sabe que esses pacientes estão dentro do hospital, né? Exatamente. Vai saber quando o cara da neurologia está pedindo para você descomprimir o paciente, né? Isso, Exatamente. isso é ruim, é uma coisa simples que talvez mude muita coisa, né? Mas por enquanto não é o que acontece. Eu acho Aqui que o o serviço atende em fato. vários. Não, pode falar. Eu só queria fazer um comentário, acho que complementando isso que o Irlão tem falado aqui. Aqui o serviço atende em vários hospitais. Então, você veja, é o mesmo serviço, são as mesmas pessoas que têm os mesmos, vamos dizer assim, protocolos, atendem em vários hospitais. Tem alguns hospitais que a gente percebe que essa harmonia, essa, vamos dizer assim, essa sintonia acontece muito melhor, muito mais rápido. O paciente acaba sendo beneficiado, a gente consegue ter uma fluência melhor de lidar com o paciente, né? Do que algum um ou outro acaba penando um pouquinho mais nesse ponto e realmente faz muita diferença. Até para você tratar esse paciente, você demora menos, você consegue ser muito mais efetivo no tratamento, sem dúvida. Porque não é você sozinho, né? É uma equipe, né? É um neurologista, é o TI, é o conjunto mesmo, né? E pegando esse gancho, Irlon, tem alguns estudos que, na verdade, já são protocolos que estão sendo seguidos lá fora, que, inclusive, estão tirando o cara esse neurologista de porta e de frente. Então, tem algumas máquinas, alguns Anjo Suites, que existem no mercado, inclusive, a gente tem algumas máquinas dessas, que paciente que tem protocolo de AVE, isquêmico ou hemorrágico, ele vai direto para a sala de hemodinâmica, faz uma Exatamente. tomografia no próprio aparelho, Exatamente. é isquêmico, o paciente já recebe o trombolítico, é, se estiver em janela, e a gente já funciona.
Então é feito uma angiografia diagnóstica. É. O serviço do René Chapot, né, em Essen, quando eu já fui 4 vezes para lá. E é um hospital, assim, não é que a gente fica imaginando, nossa, é um hospital enorme, tá, tá, tá. É um hospital numa cidade próxima a Frankfurt e são 2 aparelhos de hemodinâmica, né? A gente, provavelmente no evangélico vai ficar com 2, no Rossio a gente tem 3. É, aonde o paciente ele chega, seja o serviço de emergência lá que é o DANC, ele vai direto para a sala da hemodinâmica, ele nem passa pela tomografia. Na sala da hemodinâmica, eu contei assim, o momento da punção até a retirada do trombo e reperfusão foram contados assim no meu celular. Eu estava na sala, foram 8 minutos. E desses casos também chega, né? Ou se for hemorrágico, vai para arteriografia da mesma forma, vai para propedêutica da mesma forma, vai para embolização, né? Então, diretamente que é isso. Hoje, eu também acho que existe dentro da cidade de Curitiba, existe uma tendência dos hospitais que realmente possuem residência médica em medicina de emergência, aonde o NIH, digamos que esse primeiro contato, né, o que antigamente era exclusivo do neurologista, ele acaba sendo feito pelo médico emergencista, né, não é o médico emergencista que está fazendo plantão, e sim o titulado em medicina de emergência, né? Então, que acaba muitas vezes dando o start, né, do protocolo do AVC dentro do hospital. E o outro fator, só para eu complementar essa contribuição agora, é que as viaturas do SAMU, as aeronaves do SAMU e mesmo as ambulâncias, nós temos elas recebem a orientação de que o paciente vindo em protocolo de AVE para os hospitais grandes, ele seja levado pela equipe na sua maca direto para a tomografia, né? Então, para reduzir mais ainda isso, e a gente vai, dentro dos hospitais onde a gente está trabalhando, tentar manter essa cultura para que a gente faça realmente uma linha de cuidado adequada para o AVC. Eu, esses dias tive a oportunidade de ver uma outra aula a respeito da endovascular e teve um dos palestrantes que falou uma coisa muito interessante. Tem muita gente usando antes e depois na medicina, às vezes inapropriadamente, mas talvez o antes e depois mais fidedigno seja o de vocês. O que mais faz diferença, impressionantemente, seja o de vocês e é talvez um dos menos conhecidos, né? Depois que faz esse trombectomia, o tanto que melhora a morbimortalidade dos pacientes, né? Eu até ia comentar uma coisa antes que o Nick ia falar. Quando eu estive no meu estágio lá na França, lá é protocolo fazer AVC com o paciente sedado. Então, muitas vezes o paciente está lá confuso, afásico, vai sedado. E eu lembro a gente fazendo uma trombectomia numa paciente, uma carótida esquerda, no meio do procedimento. Ela, muito obrigado, estou conseguindo falar agora. Então, assim, isso, para mim, que via a paciente afásica e ela sair da mesa falando, foi um dos motivos de eu fazer endovascular. Isso é incrível. Você Com vê, certeza. esse paciente mesmo que a gente fez, né, Nick? O paciente estava hemiparética direita, plégica praticamente. Ela saiu da anestesia, porque aqui, como protocolo, a gente usa geral, mas ela saiu levantando com uma força grau 3. Zerou no Mãe de INEID em médico. 24 horas. Então, É eu acho muito que bom. são poucas coisas dentro da vascular que são rápidas, assim, né? Trombectomia é uma coisa incrível. Tem mais perguntas, gente? Tem mais alguém? O doutor Paulo tá aí para completar alguma coisa? Oi, boa noite, gente. Parabéns, muito interessante a aula, colocar isso aí de novo. Parabéns aos apresentadores e parabéns aí à organização. Tem mais uma pergunta, gente? Doutor René, quer complementar alguma coisa a mais? Não, eu só quero agradecer aí ao Anderson, né, que
Desde que finalizou a residência dele aqui no Evangélico, ele sempre sempre se manteve presente ao serviço do Evangélico Mackenzie, né? E também ao da reabilitação. Rezo todos os dias para que o Nick namore e case em Curitiba, né? Retorne para Curitiba. E vamos conduzindo aí. Espero que essa semana o João entrou comigo num procedimento. Na outra também o, o Amilcar entrou, né? Então vamos aí galgando dia a dia aí. Muito Vocês boa forem aula, para lá, Antônio. pode falar, Arthur. Muito Eu acho obrigado. isso, Vai lá, Anderson. eu acho isso muito importante, assim. Eu era intrometido, né? Sempre fui para hemodinâmica desde sempre. Desde o R2, eu acho, né, Renê? Mas desde sempre eu gostava de vaso, então acho que isso, dentro da formação neurocirúrgica, vaso é uma coisa que é tão anatômico, né? E neurocirurgia para mim sempre foi uma anatomia, tá aí o Dr. Paulo Cari para nos dizer e nos colaborar, né? Nos reforçar isso, né? E a anatomia vascular, principalmente a angiográfica, não tem nada a ver, né? Porque você está vendo uma figura 2D, você tem que imaginar ele ter 3D, enfim, é difícil, não é uma interpretação fácil, né? O Nick tá aí penando comigo, aí dia a dia, mas tá Ô, indo bem. Anderson, se você for parar para pensar, o Renê tem tudo ou quase tudo para fazer um protocolo. Ele pega os caras de helicóptero, de PC, é neurocirurgião, leva para o hospital para fazer endovascular. Então isso já Né, ajuda ele tá em toda a linha do cuidado do paciente, bastante. desde buscar ele em casa até a alta dele, né? O Exatamente, desfecho dele. exatamente. Por isso que eu acho que tem que ficar no pé dele mesmo. Agora que o hospital está dando alguma coisa para ele, depois de décadas, pra ver se a gente bota isso tudo para funcionar, cara. Seria ótimo. Vamos lá, estamos nas conversas com a É, neurologia. inclusive o Nick tá fazendo um treinamento em dois hospitais, a máquina é igual, viu, Renan? Então, fique tranquilo que ele vai, pelo menos os botões ele vai saber mexer. Excelente notícia. Tá bom, gente? É isso aí. Obrigado o convite. Viu? Obrigado, Anderson. Obrigado, Obrigado a gente. todos. Agradeço. Cuide-se. Boa noite. Até a próxima. Boa noite.